Bom, continuando aqui Daniel capítulo 11. Tem um trecho aqui que é meio estranho, que são consideradas as guerras sírias. Uma série de guerras disputada na Síria, resultante da rivalidade entre os Ptolomeus e os Seleucidas, que nós vimos no vídeo anterior, são chamadas de guerras sírias. A primeira guerra síria foi disputada entre Ptolomeu II e Antíoco I, tendo encerrado com uma vitória do reino ptolomaico. O texto de Daniel 11, ele salta essa parte da história, estranhamente. Ele não menciona isso daqui, tá? Antíoco II, Teos, casa-se com Berenice do Egito. No versículo 5 e 6 de Daniel 11, ele diz o seguinte, ó: o rei do sul se tornará forte, se referindo ao Egito, mas um dos seus principais se tornará ainda mais forte que ele, e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, que seria o Egito, fará um tratado com o rei do norte, que seria lá dos Seleucidas. Mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, com a sua escolta real, com o seu pai e com aquele que a apoiou. Aqui o autor alude a um casamento entre uma filha dos Ptolomeus, que era ali do Egito, e um rei Seleucida. Antíoco II, Teos, entrou em guerra com o Egito, mas depois fez a paz com Ptolomeu II, Filadelfos, terminando a Segunda Guerra Síria. Para selar o tratado, Antíoco II, repudiou a sua esposa Laodice I, exilando-a em Éfeso, e se casou com a filha de Ptolomeu, lá do Reino do Sul, Berenice, deixa eu ver se eu consigo ler esse nome, Fernoforos, recebendo dela um enorme dote. Então essa é a aliança que Daniel está falando ali, o casamento. Como informação adicional, esse rei Ptolomeu II foi o responsável pela criação da Septuaginta. A famosa versão dos 70, a tradução grega do Antigo Testamento. Foi esse rei aqui, ó, tá? Existia uma larga comunidade judaica, fluente em grego em Alexandria, e por outro lado, a Judéia fazia parte do Império Ptolomaico. Quando Ptolomeu II morre, Antíoco deixa Berenice e seu filho em Antioquia, e volta para sua primeira mulher em Éfeso. Mas Laodice, aquela que foi exilada, ela envenena ele e mata ele, criando uma crise de sucessão e precipitando a Terceira Guerra Síria. Antíoco deixa dois fortes candidatos para a sucessão ao trono seleucida, o filho de Laodice e o filho de Berenice, ou seja, o filho de Laodice, a mulher que ele exilou e depois matou ele, e o filho da Berenice, aquela que era do Egito, que ele casou para fazer uma aliança. Por outro lado, Laodice tinha um apoio da corte seleucida, mas a Berenice tinha um apoio do lado do Egito, que era lá do sul. Os Ptolomeus ganham território aos Seleucidas. Aí no capítulo, versículo 7 e 12, ele fala assim, ó: alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e seus utensílios valiosos de prata e ouro, e os levará para o Egito. Então, alguém do sul ia atacar o norte, né, dessa mulher aí, ia roubar os utensílios, levar para o Egito, até os deuses. Vou tomar uma água que estou ficando com a boca seca de tanto falar. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz, ou seja, teria uma paz breve. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível. Aqui inundação é o mesmo termo lá que está lá na profecia das 70 semanas, que o pessoal acha que é o fim do mundo. É só uma referência à invasão. E levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Vamos continuar a história aqui. Laodice I, a viúva de Antíoco II, aquele ali que exilou ela, que ela mesma matou, tendo tomado o controle de uma parte do reino, ela designa o seu filho, Seleuco II, Calinicus, como herdeiro do trono seleucida. Meu filho que vai ser o herdeiro lá do Antíoco II que eu matei. Ptolomeu III, lá do sul, Euergetes, que é o irmão da Berenice, aquela que era a outra mulher dele, ela invade o Império Seleucida para tentar instalar o seu sobrinho como rei. Não, ele fez um filho comigo, então é do meu sobrinho o reino. Aí Ptolomeu obtém grandes vitórias, mas quando chega em Antioquia, a Berenice e o filho tinham sido mortos por partidários de Laodice. Aí o Ptolomeu III ocupa Antioquia e a Babilônia, pelo que Seleuco Calínicos fica com um império muito mais pequeno, que governa a partir de Éfeso. Bem confusa essa história, né? Mas interessante. Mais um pedacinho aqui e depois a gente vai para um outro vídeo. Antíoco III Mega, o Grande.
É Antíoco III o Grande, o filho de Calínicos, que a gente viu ali, que vai recuperar e ampliar a grandeza do Império Seleucida. Isso antes de Antíoco Epífanes, tá? Aí aqui está descrito em detalhes aqui no versículo 13 a 19 de Daniel. Eu não vou ler tudo isso, senão vai ficar muito grande para ler, mas é basicamente o que está dito aqui, tá? É esse aqui, ó, Antíoco III, o Grande. Cerca de 219 a.C., Antíoco o Grande iniciou uma quarta guerra síria e retomou muitas das cidades costeiras que antes haviam sido perdidas para os Ptolomeus. Então os Ptolomeus lá do sul tinham tomado muitas das cidades lá do Reino do Norte. Aí esse Antíoco aqui ele vai recuperar boa parte do território, ou seja, vai voltar a fazer guerra com o Reino do Sul, que seria o Egito. No entanto, em 217, ao tentar invadir o próprio Egito, esse Antíoco aqui, o Grande, ele foi derrotado pelo Ptolomeu IV, Filopator. Aí essa guerra terminou. Por volta de 209, Antíoco foi para a guerra, a norte, contra a Bactria, e venceu depois de um notável cerco a cidade de Bactria. Ainda conquistou territórios da Índia, de onde obteve 150 elefantes. Com a situação segura no norte, Antíoco virou-se novamente para o sul, sendo que ele já tinha sido derrotado aqui, por Ptolomeu IV. Antíoco ampliou grandemente o Império Seleucida e iniciou uma nova guerra contra os Ptolomeus. Essa seria a quinta guerra síria, e dessa vez Antíoco varreu a maior parte do Império Ptolomaico, exceto o Egito. Tomou a Fenícia e tomou a Palestina. Em 200 a.C., Antíoco o Grande, esse daí, preparou-se para invadir o Egito novamente, mas, desta vez, os romanos, aliados de Ptolomeu V Epifanes, aqui já vamos entrar no Epifânio, ameaçaram-no com guerra. Então já entrou os romanos na jogada. Assim, a Quinta Guerra Síria não incluiu o próprio Egito. Note-se que os romanos tinham como prioridade, na sua aliança com os Ptolomeus, a defesa do Egito. Era tipo os americanos defendendo um país que eles têm interesse hoje, porque era daqui que Roma recebia grande parte dos seus cereais. O Egito era o celeiro de Roma, e os romanos não queriam que essa ligação fundamental fosse cortada. Os cereais era o petróleo da época da antiguidade, eles valiam ouro. Era o que permitia a máquina de guerra romana funcionar. Permitia, nomeadamente, movimentar soldados e cavalos. Aí, para selar a paz com o Egito, Antíoco daria sua filha Cleópatra, da Síria, para casamento com o rei egípcio Ptolomeu V. Um pouco mais tarde, a expansão de Antíoco para a Grécia o traria em desacordo com Roma também. A República Romana bateu os Seleucidas e forçou-os a pagar um pesado tributo, como dívidas de guerra. Aí esse Antíoco o Grande morreu no ano seguinte, em 187, depois que ele levou um cacete dos romanos, durante um assalto ao templo de Susa, numa tentativa de obter ouro para pagar os romanos, porque os romanos deram um cacete nele, ele tinha que pagar imposto, tá bom? Aí o Seleuco IV, o Filopator, dedica-se à tributação. O sucessor dele, aqui Daniel descreve aqui, em Daniel 11:20. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ir nem a combate. Aí o Seleuco IV, que foi o sucessor dele, que é o Filopator, foi o sucessor desse Antíoco Grande, que expandiu o império, mas depois só fez bobagem. A sua atuação foi principalmente marcada pela tributação pesada, para pagar a dívida dos romanos. Os romanos bateram neles, impuseram um tributo, aí eles tiveram que arrumar dinheiro para pagar os romanos. Aí ele enviou o seu ministro Heliodoro para cobrar impostos em todo o império. Este ficou recordado pelos judeus pelo seu assalto ao templo de Jerusalém. Ou seja, roubaram o templo para tentar pagar imposto para os romanos. Aí a partir do versículo 21 de Daniel, esse capítulo mostra uma precisão histórica, sem paralelo no resto do livro, bem detalhado. Mostra que o autor era muito conhecedor da história de Antíoco Epífanes e menos conhecedor da história dos seus antecessores. Vamos ver isso no próximo vídeo.